Vamos seguir com análise sobre esse conflito aqui no CNN Arena. Sobre isso a gente conversa agora com o analista de internacional, Lorival Santana, que nos ajuda, Lorival, junto com Pedro Venceslau, a olhar com mais atenção para os detalhes desse conflito. A gente está chegando ao 4º dia de bombardeios, com expectativa de novas ondas de ataques pelos dois países. Lorival, como é que a gente pode analisar daqui para frente a capacidade de enfrentamento, tanto de Israel e também do Irã? Bem-vindo. Obrigado, boa noite. Bem, depende um pouco de o quanto o Israel conseguiu degradar o arsenal de mísseis do Irã, que é a única arma que o Irã está podendo usar. Existem estimativas de que dos iniciais 3.000 mísseis balísticos em abril do ano passado, quando começou essa sequência de ataques, né, abril, outubro e agora a partir de quinta-feira, dos 3.000 hoje talvez o Irã tenha 1.000 mísseis balísticos, que são os mísseis realmente que são rápidos, que chegam, levam 6 a 13 minutos para atravessar esses 1.500 quilômetros entre os dois países. O Irã tem 8.000 mísseis, mas a maioria não tem essa efetividade. Se são 1.000 mísseis, e aí vai depender, então, da capacidade de Israel de destruir esses lançadores, esses depósitos, esses silos onde estão esses mísseis. Porque aqui é um jogo contra o tempo por parte de Israel. A população sob ataque, hoje, pela primeira vez, um míssil penetrou um bunker e matou 2 pessoas. Isso introduz um novo elemento de ansiedade para a população israelense. Eu gostaria até de fazer um parêntese aqui. Na cobertura da imprensa em geral, não só a nossa, sempre aparecem ataques a alvos civis em Israel. Eles ocorrem realmente. Mas as Forças Armadas israelenses impedem os jornalistas de reportar sobre os ataques a alvos militares. Então, dá-se a impressão de que o Irã só está atacando alvos civis. Isso não é verdade. O Irã está atingindo alvos militares também, ou tentando atingir também. Bem, e aí, mas falando dos alvos civis que realmente contam, né, na questão psicológica e política, ainda não aconteceu de a população israelense retirar o apoio a essa campanha do governo Netanyahu. Em geral, os israelenses consideram que é necessário, que é um sacrifício que vale a pena, porque o programa nuclear iraniano é identificado, é percebido como um risco de holocausto nuclear. E isso é muito forte no imaginário israelense. Então, essa é a corrida contra o tempo. De um lado, Israel tentando exaurir a capacidade iraniana de disparar os mísseis balísticos. De outro lado, o Irã tentando escapar dos bombardeios ou preservar esse arsenal para prolongar ao máximo possível esses ataques contra Israel, de forma que Israel fique exausto, haja uma fadiga e decidam parar essa campanha neste momento. Pedro Venceslau aqui com a gente também. Lorival, você tocou num tema bastante sensível, que foi esse caso desse bunker que fica num edifício, e esse bunker acabou sendo destruído por um míssil. Isso é algo que eu, pelo menos, nunca tinha visto antes, porque existe uma cultura lá em Israel, de todos os prédios tem um local seguro, os prédios mais antigos são coletivos, ficam no subsolo, nos prédios mais modernos eles ficam em outros andares. Os edifícios, a população civil, está mais vulnerável agora do que estava nos outros ataques sofridos por Israel, ataques do Hezbollah ou do Hamas? Sem dúvida, né? O Irã ele tem mísseis que esses grupos apoiados pelo Irã não têm, né? São mísseis muito mais capazes, muito maiores, né? Mísseis balísticos, como a gente estava discutindo, que são muito rápidos. Eles são rápidos porque eles não são teleguiados, a mira é feita quando eles são disparados e a partir daí eles fazem a curva balística muito rapidamente mesmo, né? Então, sim, sem dúvida, Israel não viveu ataques de mísseis dessa envergadura ao longo de toda a sua história, né? Em 1991,
o Saddam Hussein, naquele período da guerra contra os Estados Unidos, para desalojar o Iraque do Kuwait, disparou mísseis Scud, morreram 2 pessoas diretamente pelos ataques, morreram de 13 a 14 pessoas por mortes indiretas, por ataque cardíaco, enfim, danos indiretos. Então, não é comparável ao que os israelenses estão vivendo hoje. Mas também Israel nunca havia enfrentado o Irã diretamente numa guerra aérea de grande escala como essa que nós estamos assistindo. Lorival, falando nesses ataques e em pontos, inclusive, mais sensíveis em cada país, hoje a CNN Internacional traz uma matéria sobre a usina de Fordow, que é uma parte fundamental do programa nuclear, né? Eu queria que a gente explicasse um pouquinho desse ponto tão sensível de ser atacado e o que esperar, né, nas próximas horas sobre isso. Excelente ponto. Bom, as 3 maiores usinas nucleares do Irã, instalações nucleares, melhor dizendo, porque usina tem uma conotação mais civil, né? Desculpa, mas as instalações com os parques de centrífugas nucleares que enriquecem urânio, elas estão em Esfahan, Natanz e Fordow. Sendo que Natanz e Esfahan são mais superficiais, portanto mais fáceis de comprometer o funcionamento delas, como Israel aparentemente está conseguindo fazer ao destruir parcialmente as instalações que fornecem energia para as centrífugas. E se a energia cai abruptamente, as centrífugas elas deixam de rodar muito rapidamente e aí elas estragam, elas perdem, elas se danificam. Fordow está instalada numa montanha, numa região montanhosa, que é uma região rochosa, montanhas rochosas, que são muito propícias para esconder algo no subterrâneo. Então, as centrífugas, elas estão a uma profundidade estimada de 80 a 100 metros, sendo que estão protegidas por grossas camadas de concreto e aço. As bombas de perfuração israelenses, as mais potentes, são as GBU-28, que não conseguem ir tão fundo. Elas penetram, infiltram-se em alguns metros apenas de uma estrutura como essa. Seria necessário, para destruir essa estrutura, uma bomba GBU-58, que só os Estados Unidos têm, e só os Estados Unidos podem disparar, porque nem sequer o B-52 americano é estável o suficiente para disparar uma bomba dessa. Uma bomba dessa tem 13.600 quilos. E só o B-2, que é um bombardeiro extremamente especial, que os Estados Unidos têm, é capaz de fazer esse disparo. E mesmo assim, um único disparo não seria suficiente. Seria preciso disparar várias bombas no mesmo local até atingir o local onde estão essas centrífugas. E os Estados Unidos visivelmente não tomaram essa decisão política de ajudar Israel nisso. Os Estados Unidos estão ajudando de outras formas, já deslocaram agora muitos caças, hoje deslocaram muitos caças para ajudar na interceptação dos mísseis iranianos, porque a munição do sistema de defesa antiaérea israelense vai acabar. Né? E é uma munição muito especial, né? São mísseis antimísseis Patriot americanos, são os THAADs, que são mísseis antiaéreos térmicos de alta altitude, e que são poucos, não há uma escassez desse tipo de arma, porque é uma arma muito especial. Os Estados Unidos não podem entregar todas, porque eles precisam da sua defesa própria também. Então, é um grande debate hoje entre os analistas se Israel será capaz de destruir Fordow. E aí, num extremo lógico, mesmo que Israel consiga destruir Fordow, não vai destruir a capacidade dos engenheiros, dos físicos, dos cientistas israelenses de reconstruir esse programa. Então, seria um retardamento, e o próprio Netanyahu reconhece isso. É um retardamento do programa, não é a aniquilação do programa.
Pedro Venceslau, desculpa. Lourival, como está a correlação de forças em relação aos apoios internacionais dos dois lados? O Brasil, por exemplo, ele não se manifestou sobre a retaliação do Irã ainda. A China apoia o direito de defesa do Irã e a Rússia, historicamente, vem condenando a ação de Israel. Como está essa divisão hoje, no ponto de vista diplomático? E eu vi a informação mais cedo de que, no âmbito do G7, que está reunido no Canadá, os europeus teriam concordado em fazer um comunicado no qual eles também se colocam do lado do direito de defesa, de autodefesa, como você disse, de Israel, né? Por causa da iminência, né, da possível iminência de o Irã adquirir bombas nucleares, né? E pode não sair um comunicado final por causa do palavreamento, que o Trump gostaria que fosse mais incisivo, provavelmente, tal, mas há essa concordância. O Japão tem uma posição diferente, condenou Israel por ter iniciado essa campanha, né? Falando aí no âmbito do G7. A Rússia depende do Irã para levar adiante sua guerra contra a Ucrânia, né? Usa os drones iranianos. Grande parte deles já é fabricada hoje na Rússia, mas a tecnologia iraniana são os Shahids, que significa mártires em árabe e também em farsi. Mas a China é uma grande beneficiária do petróleo barato iraniano, né? Então, são parceiros do Irã, mas não vão querer. Então, tem um apoio político em alguma votação no Conselho de Segurança e tal, mas não vão querer se envolver tão diretamente nesse conflito. Lourival Santana, Pedro Venceslau, a gente volta a falar daqui a pouquinho.